Sente-se como se estivesse numa corrida de ratos, constantemente a correr e a lutar para acompanhar as exigências do seu dia a dia, incapaz de parar e recuperar o fôlego. Isto pode levar a sentimentos de sobrecarga e exaustão, bem como a sensação de que, por muito que tentes, nunca serás capaz de ganhar a corrida e assumir o controle do tempo. Não é surpresa que quase metade dos americanos acreditem que não têm tempo suficiente hoje em dia. No mundo acelerado de hoje, é fácil ficar sobrecarregado com o número absoluto de tarefas, responsabilidades e exigências de tempo. Com o trabalho, a família e as responsabilidades sociais todos competindo pela nossa atenção, não é surpresa que muitas pessoas sintam que estão sempre a ficar sem tempo. Isto pode causar stress e ansiedade, tornando difícil concentrar-se e ser produtivo. A causa principal deste problema é muitas vezes a falta de competências de gestão do tempo e a incapacidade de priorizar eficazmente as tarefas. Como resultado, as pessoas podem passar demasiado tempo em tarefas ou atividades de baixa prioridade e não têm tempo suficiente para o que é verdadeiramente importante para elas. Isto pode resultar numa sensação constante de estar para trás e uma sensação de que nunca há tempo suficiente para fazer tudo. Se quer saber como ser mais produtivo e fazer com que o tempo funcione para si, este é o guia de que precisa. O que é a produtividade? A produtividade é definida da seguinte forma pelo Dicionário de Cambridge. 2. A taxa a que uma empresa ou país produz mercadorias, normalmente julgadas em relação ao número de pessoas e à quantidade de materiais necessários à produção dos bens, por outras palavras, a PRUDO. Um equívoco comum sobre a produtividade é que se trata do número de tarefas concluídas. Isto pode levar a uma ênfase na realização do maior número possível de tarefas, em vez da qualidade ou importância dessas tarefas. Como resultado, a produtividade global pode sofrer, uma vez que as tarefas não são concluídas de forma tão eficaz ou eficiente. Outra definição incorreta de produtividade é a constante agitação. Muitas pessoas acreditam que estar ocupado ou trabalhar longas horas é um sinal de produtividade, mas a longo prazo, isso pode levar ao burnout e à diminuição da produtividade. A verdadeira produtividade implica mais do que apenas terminar um grande número de tarefas ou trabalhar mais horas. Trata-se de aproveitar ao máximo o tempo que tem, definindo objetivos específicos e atingíveis, priorizando tarefas e utilizando técnicas eficazes de gestão do tempo. A verdadeira produtividade também implica encontrar um equilíbrio entre o trabalho e outros aspectos da vida, incluindo a saúde física, a família e as relações, a satisfação da riqueza e do dinheiro, o bem-estar espiritual e a força mental. Trata-se de alcançar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida profissional a longo prazo, que é necessário para a produtividade e o bem-estar a longo prazo. A verdadeira produtividade é fazer as coisas certas de uma forma que permita uma vida saudável e preenchida, e não apenas fazer mais. Como medir a produtividade? A medição da produtividade organizacional envolve normalmente avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas, processos e mão de obra da organização. Medir a produtividade pessoal, por outro lado, implica avaliar a eficiência e eficácia de um indivíduo na realização de tarefas. Medição da produtividade organizacional laboral. Aqui estão alguns métodos para determinar a produtividade organizacional ou de trabalho. 3. Saída por unidade de entrada. A produção por unidade de entrada, que é a relação entre a produção, bens ou serviços produzidos, e a entrada, é uma forma comum.
Esta abordagem pode ser aplicada aos setores da indústria transformadora ou dos serviços, podendo ser quantificada através da monitorização da produção por pessoa ou da produção por máquina. Esta métrica pode ajudar a determinar a eficiência de um processo de fabrico e identificar áreas para melhoria. Medidas baseadas no tempo. Este método de medição da produtividade envolve acompanhar o tempo que leva para completar uma tarefa ou projeto. Por exemplo, quantas unidades são fabricadas por hora ou quanto tempo leva para concluir um projeto. Em campos como a gestão de projetos ou a construção onde o tempo é crucial, esta abordagem é útil. Medidas baseadas na qualidade. Outro método de medição da produtividade é através de medidas baseadas na qualidade que acompanham a qualidade da produção produzida. Por exemplo, quantos defeitos são descobertos num lote de bens ou quantas reclamações de clientes são recebidas. Esta métrica é útil em indústrias onde a qualidade é fundamental, como o desenvolvimento de cuidados de saúde ou de software. Produtividade dos colaboradores. A produtividade dos colaboradores pode ser medida mantendo-se a quão tarefas ou projetos um colaborador completa num determinado período de tempo. Esta métrica pode ajudar os gestores na identificação de colaboradores de alto desempenho, bem como áreas onde pode ser necessária formação ou apoio adicional. Principais indicadores de desempenho (KPIs). Os principais indicadores de desempenho (KPIs) podem ser usados para avaliar a produtividade de um indivíduo, departamento ou de organização. Estes podem incluir métricas como vendas por empregado, receitas por cliente ou visitantes mensais do site. Medir a produtividade pode ser complicado dependendo do tipo de trabalho. Além disso, a qualidade, a satisfação do cliente e dos colaboradores, bem como a rentabilidade, devem ser tidos em conta quando se considera o sucesso para além da produtividade. Medição da produtividade pessoal. Medir a produtividade pessoal pode ser difícil porque depende dos objetivos e tarefas do indivíduo. No entanto, ainda pode medir a sua produtividade das seguintes formas: rastreio de tempo. O rastreio do tempo é um método para medir a produtividade pessoal. Este método implica acompanhar o tempo gasto em várias tarefas e atividades e analisar os dados para determinar onde o tempo está a ser desperdiçado ou onde se pode aproveitar melhor o tempo. Isto pode ser conseguido usando um temporizador ou uma app de produtividade, e irá ajudá-lo a entender como você gasta o seu tempo e identificar áreas para melhorar. Definição de objetivos e rastreio de progresso. A definição de objetivos é outro método que envolve definir objetivos específicos, mensuráveis, execuíveis, relevantes e com limite de tempo, SMART, para si mesmo e acompanhar o seu progresso em direção a esses objetivos. Isto pode ajudá-lo a manter-se focado nos seus objetivos e acompanhar o seu progresso à medida que avança. Autorreflexão. Outro aspecto importante da medição da produtividade pessoal é a autorreflexão. Refletir regularmente sobre a sua produtividade, pensar no que funciona bem para si e no que não funciona, e fazer ajustes conforme necessário pode ajudá-lo a melhorar ao longo do tempo. Você pode ter uma noção de quão produtivo você tem sido e identificar áreas onde você pode melhorar olhando para suas tarefas, objetivos e progresso completos ao longo de um determinado período de tempo. Mas tenha em mente que a produtividade pessoal é uma viagem pessoal, e você deve encontrar os métodos e ferramentas que funcionam melhor para você.
Além disso, tenha em mente que a produtividade não é a única medida de sucesso, bem-estar, felicidade e crescimento pessoal devem ser tidos em conta. Agora que se tem uma melhor compreensão do que é a produtividade, vamos ver quais os fatores que influenciam a produtividade e o que pode fazer para aumentar a produtividade e assumir o controle do seu tempo.